torcedor atleticano, já estamos ao vivo com o técnico Rafael Guanais, sala de imprensa do estádio Antônio Vasioli. Atlético 1, Anápolis 0, 3 vitórias seguidas, Atlético segundo colocado na classificação geral, atrás apenas do próprio Anápolis que nós vencemos hoje. Coletiva de imprensa, vamos às perguntas. Boa noite, professor Igor Oliveira, Rádio Band News FM. Professor, primeiramente, é claro, eu queria a sua avaliação sobre esse jogo de hoje, sobre essa vitória do Atlético. E, em cima disso também, já são 10 jogos do senhor no comando do Atlético. Era isso que o senhor esperava quando o senhor começou lá atrás, quando o senhor chegou? Era isso que o senhor imaginava de ver o seu time empenhando hoje? Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos. Agradecer primeiramente o apoio do nosso torcedor. Fez uma festa bonita para nós hoje. Estava um clima alegre. Jogo à tarde, então agradecer bastante, porque isso ajuda demais ao nosso desempenho. Eu acredito que hoje a gente fez um ótimo jogo durante toda a partida. Obviamente que poderíamos ter feito mais gols, criamos situações para definir, mas queria exaltar esse desempenho. Jogo passado a gente teve uma vitória que a gente saiu com a sensação de que poderíamos jogar melhor, e hoje jogamos bem. Em relação à expectativa, é difícil mensurar ou mesmo gerir a expectativa. O que eu estou vendo é a equipe em evolução, né? A gente tem um levantamento sobre o estadual de uma forma geral e a nossa equipe lidera diversas métricas, métricas de desempenho que são importantes para que a gente possa tentar trazer mais objetividade ao desempenho. Então, hoje, eu posso dizer que a gente está num bom caminho, estamos em evolução, contando com todo mundo, ainda com alguns jogadores se familiarizando e crescendo, e a expectativa é que a gente possa continuar nessa crescente para os momentos decisivos também. Rafael, um dos jogadores que foram contratados para essa temporada, com grande expectativa, foi o atacante Caio Dantas, né? E até o Adson Batista falou que o time precisa recuperar esse jogador, porque por onde ele passou, ele foi artilheiro. Como recuperar esse jogador para jogos decisivos do Campeonato Goiano e, é claro, pensando lá na frente no Campeonato Brasileiro? A gente fala do 9, a gente pensa muito no desempenho do jogador em gols, né? Então, o 9, obviamente, que a gente é o terminal ali. O Caio tem um histórico na carreira dele de muitos gols, de artilharia. Só que eu queria que vocês vissem, que o nosso torcedor também visse o jogo como a gente vê, a importância do Caio em aspectos táticos gerais, tanto quando a gente está com a bola como sem a bola também. Então, o Caio é um jogador fundamental, tem desempenhado um papel para a equipe muito importante, e eu tenho certeza que ele também vai colher frutos através dos gols, para que ele também possa ser ressaltado de forma individual. Então, jogador importante para o elenco, muito querido pelos companheiros, todos dão muita força para o Caio e sabem da importância que ele tem para a equipe de uma forma geral. Professor, boa tarde. Hoje o Atlético teve um volume de jogo muito grande. Eu não sei exatamente quantas finalizações, mas eu imagino que pode ser o jogo que o Atlético mais finalizou no campeonato, não sei ao certo, foram muitas. Você acha que o resultado não condiz com o nível de produção do Atlético hoje? Você concorda com essa análise? Concordo. A gente já teve bastante volume nos outros jogos, mas nesse quesito que você fala sobre as finalizações, eu também estou curioso para saber. No restante, posse, passe, hoje a gente também entrou muito na área do adversário. Então, era jogo com certeza para mais gols, a gente produziu para isso. E eu concordo com a tua análise. Não tenho esse número frio ainda, mas a impressão que eu saio do jogo é justamente essa. Feliz justamente por esse desempenho, por esse volume, e ao mesmo tempo atento que é um ponto que a gente precisa ser mais incisivo também. Ô Guanais, importante ouvi-lo aqui na difusora, porque hoje foi mais um pênalti perdido. O Haldner perdeu, o Shailon perdeu nesse campeonato. Quem é o cobrador oficial de pênaltis no Atlético? E até nessa questão da Copa do Brasil, se o time está treinando mais essa questão das penalidades. Para hoje, a gente, todos os principais cobradores ali, então esses que você citou, o Alejo também treina pênalti, o Janderson também treina, Marcelo treina. Então isso é uma coisa ali quase que diária. E hoje esses três são os nossos batedores, Caio, Shailon e Haldner,
que foram o Rodney, inclusive, que participou da vitória do jogo passado. Precisamos ter mais de um e, obviamente, que precisamos ter o aproveitamento, né? Então, o pênalti é um momento muito particular. Claro que o Paulo tem mérito para esse momento. É uma situação que incomoda principalmente o batedor, que está ali para cumprir a missão para a equipe. Naquele momento, o jogo se desenharia para o 2-0, ia virar e tal. E depois a gente teve total controle com a expulsão e o volume, como foi falado. Então, eu não quis deixar uma mensagem de Copa do Brasil para esse jogo. Eu queria foco total no Anápolis. Para nós era uma decisão. A gente quer estar na parte de cima da tabela, quer buscar esse primeiro lugar, não depende somente de nós, mas a gente quer buscar o primeiro lugar. Então, não queria deixar nenhum tipo de mensagem voltada para a Copa do Brasil. A partir de agora, sim, a gente concentra, vamos treinar apenas de uma forma específica nesses 2 dias que a gente tem para o jogo. E aí, sim, agora a gente cumprir essa missão nesse jogo único, é um jogo difícil, mas que a gente vai concentrado lá para cumprir a missão também. Rafael, acho que é a primeira vez que eu vejo você saindo feliz de um jogo. Você falou que saiu feliz com o desempenho, quantidade de chutes e tal. E foi um trabalho que demorou um pouco para encaixar dentro de campo. Seu nome chegou a ser questionado. Esse jogo significa para você uma afirmação que valia a pena acreditar no seu trabalho? Na verdade, eu sou muito convicto. Assim, obrigado pela pergunta, cara. Ótima pergunta. Eu tenho muito as minhas convicções e o desempenho ele é sempre muito influenciado por vários fatores, né? Então, depende de muitas coisas para um time funcionar bem como funcionou hoje. A gente ainda está em construção, né? Então, os jogadores foram chegando, então a gente muito consciente disso. E outra coisa também, cara, um jogo atrás do outro é muito difícil para o treinador. É muito difícil para a gente pensar em desempenho, sendo que a gente tem pouca possibilidade de treinar. E o treino é o que vai te possibilitar pensar em ajustar, pensar em evoluir. E aí a gente tem tentado, não necessariamente o tempo todo no campo, mas de algumas formas passar a informação e mostrar para o jogador onde a gente tem potencial de melhora. E além daquilo que é feito dentro da equipe para que haja mais conhecimento e entrosamento entre eles. Então, questionamentos sempre vão acontecer. O importante é que minha comissão, a gente tenha convicção do caminho. Às vezes falta muita convicção no futebol brasileiro de uma forma geral, e eu já falei isso antes. E eu sempre acreditei que a gente, como eu falei na pergunta do Igor, a expectativa de evoluir e a convicção de que a gente está no caminho certo, né? Então, não é também que a gente está com essa sequência que, por exemplo, a gente não apresentou falhas. Então, da mesma forma que foi no momento da crítica e da dúvida, isso pode voltar a qualquer momento também. O importante é a gente estar muito seguro do caminho que a gente quer seguir. Ok. Professor, e agora a primeira decisão, né, em si para o Atlético, aí, jogo eliminatório, que, enfim, todos sabem da importância da Copa do Brasil, não só pelo próprio torneio em si, mas financeiramente também. Então, se essa vitória, se essa fase do Atlético, né, o time estrear na Copa do Brasil, agora como vice-líder do Goiano, 3 vitórias seguidas, se isso dá uma confiança e ajuda aí para essa estreia numa outra competição. Para mim, todo jogo é decisão, cara. Vocês estão me questionando aí nos 9 anteriores, então, para mim, todo jogo é uma final. Mas é verdade, e era importante isso para a equipe de uma forma geral e para os jogadores. O jogador, quando está com confiança, né, a pergunta do Caio e tal, a gente quer sempre fortalecer e mostrar a importância que todos eles têm. E para a equipe de uma forma geral. Claro que você ganhar esses jogos anteriores não nos faz ter qualquer tipo de zona de conforto para esse jogo, justamente porque a gente sabe que é um cenário totalmente adverso, na casa do adversário, e a gente só tem uma chance, né? E ainda mais com a mudança do regulamento agora. Então vamos lá para jogar o jogo, para fazer o nosso melhor, como a gente tem tentado fazer em todos os jogos no estadual. Mas como eu respondi anteriormente, o que nos traz, o que nos fortalece é justamente entender que nós estamos em evolução. Não só pelos resultados, mas o volume de jogo, a forma como a equipe tem... jogo passado, por exemplo, não tivemos tanto volume no último terço, mas conseguimos controlar bem a partida, temos cedido poucas oportunidades para os adversários. Então, tudo isso nos faz
mostrar que aí sim a gente está num bom caminho para que a gente possa ir lá e fazer um grande jogo, se Deus quiser, voltar de lá com a classificação na bagagem. E seguindo no assunto Copa do Brasil, professor, qual que é a sua expectativa para esse jogo lá, justamente em cima disso e dessa questão de mudança de regulamento, né? Você acha que o Atlético realmente vai encarar um jogo ainda mais encardido, assim, com o time realmente tentando dificultar, fazendo aquele antijogo para realmente atrapalhar a vida do Atlético? Olha, antijogo eu não sei, mas eu sei que o jogo é um jogo muito difícil. Então, o gramado, as condições climáticas, é uma boa equipe do Asa, a gente tem acompanhado recentemente os jogadores, conhecemos individualmente boa parte dos jogadores ali, entendemos, o treinador também é meu amigo, o Ranieri, então sabemos que vai ser um jogo muito difícil, a torcida participa demais, então um jogo para a gente ter muita personalidade, vamos ter que defender, vamos ter que jogar, um jogo para a gente estar muito ligado, é decisão, então ser muito pragmático para que a gente possa voltar de lá com o resultado. Professor, e o adversário do Atlético, o Asa, estava na semifinal do Campeonato Alagoano, teve um resultado positivo, né? E aí chega embalado também, tal como o Atlético também chega, porque vem de 3 resultados positivos. Fazendo essa análise da fase do Asa, da fase do Atlético, o Atlético com essas 3 vitórias, jogando com volume, igual a gente falou, chega pronto para esse confronto? 100% pronto? Chegamos com a cabeça bem preparada para esse jogo, né? E como vocês estão ressaltando, com uma boa resposta do campo. Hoje eu falei para os jogadores que o que a imprensa vê, o que os torcedores veem, na verdade é a ponta do iceberg, porque tem toda uma preparação para que justamente a gente venha aqui e possa ter uma boa demonstração de desempenho. Então, só que isso não nos faz, não nos garante nada, da mesma forma que eles também estão num bom momento, nós vamos lá para duelar um jogo que é um jogo único. Então, a Copa do Brasil tem as suas particularidades, e a gente quer estar muito atento, a gente respeita demais os profissionais e o adversário, só que a gente tem um objetivo claro na competição e a gente quer voltar de lá com a vaga. Ô Guanais, essa distribuição de verba para os clubes que participam da Copa do Brasil deixa o jogo bem mais complicado, porque assim, se o Atlético está de olho em avançar para melhorar o caixa, o Asa, que é um time menos estruturado que o Atlético, ou esses times menores aí, também ficam sonhando e dão a vida para esse tipo de jogo. Você acha que a verba ela torna a partida bem mais equilibrada, assim, pela disposição do adversário? Com certeza. Ao mesmo tempo, a nossa equipe ela precisa ter a atitude que o Asa vai ter, porque, independente da condição do clube hoje, nós somos profissionais do esporte e eu sou um cara, por exemplo, extremamente competitivo, eu quero ganhar sempre. E é essa postura que eu quero da minha equipe, que a gente vá lá com essa mesma ideia, né, de voltar com a vaga e consciente daquilo que é a dificuldade. Então, se qualquer um ali pensar diferente disso, não merece vestir essa camisa. Então, a gente vai lá, hoje o futebol é muito nivelado, cara. Por mais que haja diferenças estruturais, diferenças financeiras, quando entra ali nas 4 linhas, 11 contra 11, e muitas vezes esses aspectos mentais e emocionais, eles igualam o jogo. Então a gente já passou por experiências agora no Campeonato Goiano, com diferenças enormes do Atlético para outros times menores, e a gente não conseguiu vencer o jogo. Então a gente respeita demais os profissionais, as pessoas que estão ali, e a gente sabe que quando entra ali é pau, é igual, e a gente quer fazer de tudo para voltar de lá com essa vaga. Obrigado, técnico Rafael Guanais. Coletiva de imprensa encerrada aqui no estádio Antônio Bacioli. Atlético 1, Anápolis 0. Próximo jogo do Dragão, quarta-feira, 9h30 da noite. É Copa do Brasil, torcedor atleticano.